Boa tarde. Eu hoje vou falar muito rapidamente de Frei Luís Sousa, da estrutura externa, da estrutura interna e também de algumas das características da tragédia e também do drama romântico e algumas das características do movimento romântico. Vou começar aqui pela estrutura externa. Como sabeis, eu tinha dito isso, a peça divide-se em 3 atos. Aliás, a ação tripartida, essas 3 partes, digamos assim, é uma das características trágicas. Depois, então, dentro da estrutura interna, vamos ter a exposição em que vamos encontrar Madalena. Madalena vai estar a ler um livro que nada mais nada menos é os Lusíadas. Vai estar a ler o episódio de Inês de Castro. E compara-se a Inês, dando a entender que Inês foi feliz, tendo sido feliz, pronto, amou-se, pode-se morrer. No entanto, ela compara-se dizendo que não, a situação dela não é assim, ela não é feliz. E nós perguntamos, então, porquê é que não é feliz? Se ela está casada com um homem que ama, qual é o entrave a essa felicidade? No fundo, o entrave a essa sua felicidade são os constantes agouros de Telmo, que quase funciona aqui como o coro da tragédia clássica, em que aparece ali com os agouros, com aquela ideia de que Dom João ainda estará vivo, e isso aterroriza Madalena. Aterroriza Madalena porque só a perspectiva, só a ideia, só a ténue ideia de que Dom João estivesse vivo, faria com que o segundo casamento de Madalena, portanto com Manuel de Sousa Coutinho, fosse anulado e a Maria, a filha de ambos, fosse filha ilegítima. E é aqui nesta exposição, estas informações sobre as personagens, o contexto em que vivem, tudo isso nos é dado quer pela fala das personagens, quer também pela maneira como estão vestidas e pela descrição, através da didascália, claro, do espaço. É neste momento da exposição em que nós encontramos Telmo a argumentar com Madalena. E Madalena, há uma altura em que lhe diz: bom, Telmo, mas imagina, vê, supõe, se isso acontecesse, se de facto Dom João estivesse vivo, isso não me mataria a minha filha? E de facto Telmo pondera e diz: sim, isso, menina, aquela menina tão frágil, tão perspicaz, mas ao mesmo tempo tão frágil, não resistiria. E Telmo diz uma coisa num à parte: não se voltará a falar nisso. Claro que é uma parte e ele vai continuar a falar nessa possibilidade. Só que naquele momento ele, pronto, jura perante Madalena que não voltará a falar do assunto, muito menos à frente de Maria. Manuel chega a casa todo espavorido, com a notícia da vinda dos governadores, que estão, portanto, do lado dos Filipes, e que querem ir para o palácio de Manuel de Sousa Coutinho, onde vive precisamente Manuel de Sousa Coutinho, a Madalena, a Maria, e Manuel de Sousa Coutinho, com o seu nacionalismo, o seu patriotismo, recusa-se a deixar que os governadores para ali venham morar. Bom, o que é que acontece? Ele vai atear fogo ao seu palácio. E quando o faz, diz aqui mesmo, decisão de Manuel de Sousa incendiar a casa da família, Madalena pede-lhe, implora-lhe que que não o faça, porque não têm outro sítio para ir. Ele diz-lhe: bom, Madalena, onde é que queres que vamos? Vamos para a casa que era tua e de Dom João. E Madalena diz: não, para todo o lado, tudo bem, mas para aí é que não. Porquê? Porque era estar mais perto daquilo que é o espectro de Dom João, de Portugal. Bom, e até se pensarmos nisto, Dom João, se regressasse, iria à sua casa primeiro e só em último caso iria ter com o palácio de Manuel de Sousa Coutinho. O que é certo é que Madalena Dias não estaria ali um dia sem que uma espada se venha entre nós e nos venha separar. Veremos. No incêndio, ao incendiar o seu palácio, antes de deitar as primeiras tochas, Manuel de Sousa diz isto
meu pai morreu caindo desastrosamente sobre a sua própria espada. Quem sabe eu não morrerei às chamas ateadas pelas minhas mãos. Isto é já um indício daquilo que pode vir a acontecer. O herói aqui, Manuel de Sousa Coutinho, quase que apela a um acontecimento que já aconteceu, algo que já aconteceu na família, em que o próprio pai morreu caindo sobre a própria espada. Quem sabe ele não está a dar um passo em frente no desenrolar da tragédia. E está, de facto vai estar. Há um retrato, o retrato de Manuel de Sousa Coutinho, que está numa das paredes e que Madalena grita o retrato do meu marido, o retrato do meu marido, salvem o retrato do meu marido, mas ninguém consegue acudir ao retrato de Manuel de Sousa Coutinho e o retrato acaba por se queimar no incêndio, não há nada a fazer. Pronto, há aqui o incêndio e saem então de casa. No ato segundo, já estamos noutro cenário, já estamos em casa naquela que era o palácio de Dom João, sabemos que já lá estão há 8 dias, sabemos que Madalena, quando entrou naquela sala onde havia o retrato de Dom Sebastião, Camões, e o retrato de Dom João de Portugal, Madalena deu um grito a olhar para o retrato de Dom João de Portugal e saiu espavorida da sala. Maria quer sempre saber quem é aquele ilustre cavaleiro, ninguém lhe diz, Telmo vai e quase que mente, e Manuel, muito naturalmente, explica-lhe que era Dom João, que ele muito respeita, um ilustre cavaleiro, muito respeitável. E ficamos por aí. Há necessidade de ir a Lisboa, como diz aqui. Quem é que vai? Vai Manuel de Sousa, Maria e Telmo. Quem é que fica então no palácio que era de Dom João? Fica Madalena, ficam alguns criados, obviamente, fica também o próprio Frei Jorge, que é o irmão de, nada mais, nada menos, o irmão de Manuel de Sousa Coutinho. E Madalena diz isto, hoje, logo hoje, ela não queria ficar sozinha, é uma das coisas que ela nos transmite. E logo hoje, que é um dia fatídico, é um dia em que faz anos de imensas coisas. Depois iremos ver. Faz anos que conheceu, ela diz entre várias coisas, faz anos que conheci, que vi pela primeira vez Manuel de Sousa Coutinho. E o Frei Jorge pergunta-lhe, a tu contas essa é uma das desgraças da tua vida? E ela diz sim. E depois faz uma confidência. E a confidência é esta. Ela já amava Manuel de Sousa Coutinho, ainda casada com Dom João de Portugal. Não traiu Dom João de Portugal, mas ela própria diz que já amava Manuel de Sousa Coutinho e que a lealdade que tinha, a fidelidade que tinha para com o marido, era apenas aquela que é devida a uma dama de bem. Pronto. Chega um romeiro que diz que vem das terras da Palestina e que traz um recado para a Dona Madalena. E a Dona Madalena diz, pronto, homem, mas não sou quente, pode ser amanhã ou depois. Ele diz, não, hoje tem que ser. E reparem, converge tudo para aquele dia. É o hoje de Madalena, hoje, faz anos hoje, e é o romeiro que diz que hoje é que tem que ser. E quando ele vem cheio de desejo de vingança, e vem revelar a pouco e pouco, e quem vai estando com atenção vê isso mesmo, ele vai revelar a sua identidade. Madalena não percebe que aquele romeiro é Dom João de Portugal. Frei Jorge leva-o à sala dos retratos e pergunta-lhe se visses esse homem num destes retratos reconhecê-lo-ias. E ele aponta para o retrato e diz mesmo como se me visse a mim mesmo num espelho. E quando o romeiro, a Madalena sai, espavorida, a gritar, e quando Frei Jorge pergunta ao romeiro, quem és tu? O romeiro responde, ninguém. Ninguém, porque se já ninguém o conhece, ninguém já, aliás ele vai dizer, os outros fizeram a sua felicidade contando com a minha morte, ele não tem ninguém, representa aqui simbolicamente um Portugal que desapareceu.
Também temos aqui a ideia de que, após a chegada do Romeiro, e isto é importante, vai haver o encontro do Romeiro com o Telmo. Ou seja, aqui temos a anagnórise, reconhecimento, o desvendar de uma personagem. Não se dá ao mesmo tempo para todas as personagens. Para Madalena dá-se num momento, para Frei Jorge dá-se noutro, para Telmo dá-se em outro momento. E há uma altura em que Telmo se encontra com o Romeiro e há uma altura também em que o Romeiro fica a saber que Madalena o mandou procurar por todo lado. Segundo as palavras de Telmo, aquela é a mais honrada senhora que existe em Portugal. E mais, têm uma filha eles. E aquele homem que vinha com todo aquele desejo de vingança, ao momento que pede a Telmo que minta e que vá dizer, não, eu estive com ele e ele é um embusteiro. Está aqui para... é uma fraude. Mas é tarde demais. Frei Jorge já sabe, Manuel de Sousa já sabe, alguns criados já sabem da existência de Dom João de Portugal, portanto já não há nada a fazer, já não há como voltar atrás. E vamos então ver o desenlace, que é nada mais nada menos que o vestir do hábito, ou seja, ambos ainda vivos vão para um convento. Deixam de existir para o mundo, ou seja, morrem para o mundo e ficam à espera que a morte, enfim, os vá então encontrar quando for a sua hora. Porém, Maria chega quando estão os pais prestes a tomar o hábito e grita, então, querem-me tirar os meus pais? Aqui ninguém agarra os seus pais, aqui ninguém me tira o meu pai nem a minha mãe, aqui não morre ninguém sem mim. E há uma altura em que ela diz, em pleno pranto, morro, morro, morro de vergonha. Morro de vergonha, pela sua situação de ilegitimidade. E cai no chão e morre. Reparem, esta característica de haver violência, morte em plena cena, não é de todo uma característica clássica, pelo contrário. Nas características da tragédia, tínhamos que o acontecimento trágico acontecia e alguém depois vinha trazer a notícia. Estas coisas não aconteciam em pleno palco. Mas Maria morre ali. Morre fisicamente. Morro de vergonha. É tal cerimónia religiosa e a morte efetiva de Maria. Reparei, temos aqui imensas características trágicas de ser uma ação tripartida, haver a simplicidade da intriga. Eu disse isso quando falei na memória do Conservatório Real. O desafio, este híbris é desafiar a ordem pré-estabelecida. Isto vai custar depois caro, obviamente. Depois a anagnórise, o reconhecimento, este desvendar de algo que era oculto, geralmente é uma personagem que estava oculto e depois aparece, a existência do coro que é representada aqui por Telmo e também por Frei Jorge, depois ainda o pathos, que é o sofrimento, a peripécia, está aqui a mudança de rumo da situação. Há aqui esta mudança quando aquele ponto de viragem é definitivo, que é quando Manuel de Sousa queima o seu palácio e vão todos viver para a casa de Dom João. O clímax, o auge, quando Dona Madalena descobre que Dom João está vivo, que era o que ela sempre temeu e aquilo que nunca a deixou de facto ser feliz. E cá está a purificação, a catarse de que eu falava na Memória Conservatório Real. Que Garrett falava na Memória Conservatório Real, que é nada mais nada menos que esta fazer com que o espectador, leitor, seja movido pelo terror e pela piedade. E isto existe, sim, nesta tragédia. Não tenho muito mais tempo, queria apenas aqui focar algumas características românticas, a crença no sebastianismo, o amor à pátria, as crenças em agouros e superstições, o fatalismo, a religiosidade, que perpassa ao longo de toda a peça, a apologia do individualismo, cá está este confronto entre o indivíduo e a sociedade, não é? A aspiração à liberdade,
os sentimentos exacerbados, muito todos à flor da pele,